Oi pessoal, aqui é o professor Gabriel. Nesse vídeo a gente vai iniciar com a nossa aula 7 do Scratch. Nela a gente vai montar um joguinho que tem o estilo do nome top-down. Top-down significaria de cima para baixo, então é como se a gente estivesse enxergando o cenário de cima. Então o nosso personagem ele pode andar em todas as direções, mas por exemplo, se ele fosse pular, não apareceria muito bem que ele está pulando, porque a gente está enxergando tudo de cima. Ele também poderia ter o nome de Shooter, porque esse personagem vai disparar alguns tirozinhos, mas nada que varie muito do estilo top-down mesmo. Eu vou começar com esse jogador. Também é importante dizer que todos os personagens montados daqui são usados com imagens que não estão no Scratch. São imagens importadas da internet de um pacote gratuito, que eu vou mostrar nas próximas aulas como é que a gente pode pegar uma imagem da internet e colocar no Scratch para fazer parte do nosso jogo. Então vamos começar com o player, que é o nosso jogador. O que ele vai fazer é, além de andar em todas as direções, ele vai usar o nosso mouse como mira. Então onde tiver o meu mouse é onde ele vai apontar. Para fazer isso, eu vou começar da seguinte forma. Quando eu clicar na bandeirinha, eu vou posicionar ele bem no centro do cenário, porque os inimigos vão nascer na borda do cenário, então fica mais seguro ele nascer bem no meio. Então eu vou vir em Motion e colocar Go to X0 e Y0. Lembrando que X0 é bem no meio dos lados, então ficaria mais ou menos aqui, e Y0 bem no meio entre cima e baixo, então ele ficaria bem aqui. Dando play, ele fica bem no meio do cenário. Próximo passo vai ser vir aqui no Control e pegar um Forever para ficar repetindo. Aqui a gente vai dizer para ele apontar para o mouse, tá? Para ele apontar para o mouse, a gente já usou um bloco de rotação, que é o Pointing Direction, só que esse bloco gira o personagem para uma direção fixa. Eu não quero isso, eu quero girar em direção a um personagem. Então a gente tem o Point Towards, que é logo embaixo dele. Point Towards, traduzindo, seria literalmente apontar em direção a o que tiver aqui. Mouse Pointer é o ponteiro do mouse, mas eu também tenho todos os outros personagens, tá? Os originais, se for clones, não conta. Então, se for a Bullet tem 10 clones, ele vai apontar para a original, mesmo que ela esteja escondida. Então, vou colocar aqui, ó, apontar em direção ao mouse. Dou play, e a gente já consegue ver que ele está girando de acordo com o mouse, tá? Mesmo que a gente faça bem rapidinho, ele ainda vai apontar para o mouse. Agora, a próxima etapa que a gente vai fazer é fazer ele andar. A gente vai fazer de uma maneira um pouco diferente das outras aulas, que vai ser com My Blocks. A gente vai criar um bloco novo feito para ele andar. Então, vou vir aqui em My Blocks e clicar no botão Make a Block, que é criar um bloco. Aqui, a primeira coisa que a gente faz é dar um nome para ele. Caso vocês tenham clicado fora, aqui, ó, vocês podem clicar aqui de novo. E eu vou chamar de Move, que seria andar. Tá? Então, vou deixar aqui como um Move. E eu posso adicionar algumas coisas a mais. Então, por exemplo, esse botão aqui, ele vai adicionar um espacinho para eu colocar um input, que seria uma entrada, algum valor. A maioria dos outros blocos que a gente usa no Scratch, normalmente eles têm algum valor, tá? Mas quais são os formatos? A gente tem esse mais redondinho, que ou ele pode ser um número ou um texto. Então, pode ser um número 10, menos 15, 500, ou um texto, que pode ser uma palavra ou um conjunto de palavras, até mesmo uma frase. E a gente tem o tipo booleano. Booleano vocês têm que pensar como verdadeiro ou falso. Só pode ser verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, o move 10 steps, ele tem um redondo e o 10 é um número. E o if tem um espaço para uma booleana, para verdadeiro ou falso. Porque ele pergunta se algo aconteceu ou não, se aquilo é verdade ou falso. E eu posso adicionar uma label, que é só um textinho bonito para ficar aqui do lado, mas ele não vai, não tem espaço para entrar, é só para escrever alguma coisa a mais no bloco. Eu vou selecionar a primeira opção, e aqui eu preciso dar o nome desse espaço, para eu me organizar depois. Isso aqui não fica visível na hora de programar, mas a gente consegue ver num outro trecho. Eu vou chamar de speed, que significa velocidade, tá? Então, quando a gente colocar um valor no speed, 5, 10, 15, 20, vai ser o meu valor da variável speed, tá? Vai ser a minha velocidade. Eu vou dar OK aqui. Quando eu dou OK, ele vai criar esse bloco grande chamado de Define. O Define significa definir, então aqui a gente vai colocar códigos que vão substituir esse bloco aqui, ó, o bloco de Move que apareceu pra gente. Não tem como pegar o bloco de Move aqui, embora pareça que tenha como, mas tem como pegar o Speed e eu vou mostrar melhor depois. Tá? Então, ó, esse Move aqui, eu posso encaixar ele aqui no meu Forever e dizer um valor de velocidade para o personagem. Como eu tinha falado no Motion,
o padrão é 10, tá? Mas 10 nesse jogo é bem rápido, então eu vou colocar 4 para ficar mais certinho. Toda vez que eu executar o bloco move, que no caso do forever vai ser toda hora, tudo que eu encaixar aqui embaixo é o que vai ser executado no lugar desse bloco. Então a gente pode usar o move para substituir, a gente pode criar blocos para substituir, deixar, por exemplo, esse forever muito grande, porque vocês vão ver que o define vai ser meio grandezinho aqui, tá? Eu vou montar o define e vai ficar um pouquinho melhor quando eu explicar. Então no move a gente vai andar nas 4 direções, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, vou pegar um control e vou pegar 4 ifs no total, que a gente vai verificar se a gente está apertando 4 teclas para andar nas 4 direções, cima, baixo, esquerda e direita. Eu vou vir aqui na Sensing e a gente vai pegar o botão Key Space Pressed e eu vou colocar em cada um. E aqui eu preciso definir quais teclas eu vou utilizar para andar. Por padrão a gente tem usado as setas, então up arrow, down arrow, right arrow e left arrow, que seria seta para cima, seta para baixo, seta para direita e seta para esquerda, nessa ordem. Mas se vocês quiserem usar outras teclas para andar, vocês podem usar as letras ou os números também. Então, se vocês quiserem usar o modelo WASD para andar, onde vocês apertam as teclas WASD, ficaria assim, ó, eu vou colocar aqui do ladinho. Então, a seta para cima, a gente usa o W. A seta para esquerda, a gente usa o A. Desculpa, aqui é para baixo, eu falei errado. Então, down arrow, que é a seta para baixo, a gente usa o S. Right arrow, que é para direita, a gente vai usar o D. Letra D. E aqui sim, que é a esquerda, a gente vai usar o A. Tá? Então, se vocês quiserem andar com WSD, vocês só vão, ao invés de colocar os valores up arrow, vocês vão colocar o W. Tá? Eu vou deixar aqui, porque tem uma coisinha que eu quero mostrar bem depois, mas vocês não precisam deixar isso aqui por enquanto. Tá? Então, podem deixar aqui de lado. Voltando aqui para o meu código principal, na verdade, por essa sequência principal, deixando isso aqui de lado um pouquinho. Aqui, eu vou dizer que caso eu esteja pressionando cada uma das teclas, eu vou andar um pouco em alguma direção. Então, lembrem que a gente usava sempre aqui no Motion, e a gente tem o Change X e o Change Y. Vocês têm que lembrar sempre que a gente usa o Y para cima e para baixo, e o X para a esquerda e para a direita. Tá? Então, Up Arrow, que é para cima, vou usar Y. O Down Arrow também. Right Arrow eu uso o X, porque é para a direita, e Left Arrow também uso o X, porque é para a esquerda. Tá? Os valores 10 eu não vou deixar eles aqui. Eu poderia escrever, por exemplo, 4 aqui, menos 4, que são o valor de velocidade que eu escolhi aqui, mas a gente vai fazer da seguinte forma. Eu vou pegar o valor de Speed, e eu vou encaixar aqui, ó, só em 2 por enquanto, no Up Arrow e no Right Arrow. Por que só nesses dois? Porque para cima e para a direita a gente usa o valor positivo. A gente vai usar um valor maior que 0, nem o 4 que a gente usou. Para baixo, que é o down arrow, e para a esquerda, que é o left arrow, a gente precisa usar o valor negativo. Só que eu não consigo pegar aqui com speed. Speed vale 4, porque eu coloquei 4 aqui. Então, para deixar ele negativo, eu vou vir em Operators, e eu vou pegar uma multiplicação, que é o asterisco. Eu vou encaixar aqui, um aqui e um aqui. E eu vou dizer que a minha velocidade vai ser speed vezes menos 1. Isso vai deixar ele negativo. Então, toda vez que eu multiplico um número por menos 1, vai ser a versão negativa dele. 4 vezes menos 1 vira menos 4. 10 vezes menos 1 vai virar menos 10. Por que eu deixo com essa estrutura e não com os valores? Porque se eu der play aqui e eu pensar, o meu personagem está meio lento, eu não quero 4, eu quero 6. Eu não preciso trocar todos os 4 e menos 4 que vão ter aqui. Eu posso só vir aqui e dizer, quero 6. Com isso, meu personagem já vai estar andando com 6. Mas eu quero 20. Vou botar um 20 aqui. Meu personagem já está bem mais rápido. Claro que, como eu falei, nesse jogo, 10 já é muito rápido. Eu vou deixar como 4 mesmo, mas vocês podem aqui testar vários valores sem ter que mudar todos agora. A programação do meu personagem está prontinha por enquanto. Eu já vou adicionar uma coisa para a gente não ter que ficar voltando, que é dizer aqui, ó, no meu código principal, no meu forever, eu vou dizer que se ele tocar no touch aqui,
tocar no inimigo, eu vou parar todo o jogo, tá? Então, ó, o if é o se, touching enemy é se estiver tocando no inimigo. Eu vou vir aqui no control, desculpa, e vou colocar um stop all no meu jogo. Isso vai fazer com que a gente pare todo o jogo, tá? Ainda não tem inimigos, mas quando tiver, vai fazer a gente parar o jogo. Agora eu vou vir para Bullet. Na Bullet, a gente vai perceber que ela está invisível. Dá para deixar ela assim, a gente não precisa da original, mas ela está aqui por enquanto, tá? Eu vou deixar ela escondida. E eu vou dizer o seguinte, a Bullet vai ter que seguir o jogador, porque ela vai nascer dele, e ela vai ser responsável por fazer os disparos. E os disparos vão ser clones dela. Então vamos fazer o seguinte, vou vir aqui no principal. Lembrem que quando a gente está usando, quando eu clicar na bandeirinha, eu estou programando o original, não os clones. Então eu vou vir aqui e vou dizer, repete para sempre, aqui. Agora, para onde é que ela tem que ir o tempo todo, que nem eu falei? Ela tem que seguir o jogador. Então, para isso, eu posso utilizar esse aqui, ó, o Go to Random Position. Só que lembrem, Random Position significa posição aleatória. Eu quero ir para o player. Isso aqui vai fazer ela seguir o player. Tanto que se eu der play aqui e mostrar ela, vocês vão ver que ela vai seguir o jogador, tá? Mas ela vai ficar escondida. E eu vou dizer o seguinte, toda vez que eu clicar com o botão esquerdo do mouse, tá? Der um clique com o mouse, eu vou atirar. Ou se eu ficar também com o mouse pressionado. Para isso, eu vou vir aqui no if para verificar se alguma coisa está acontecendo. E verificar se o botão do mouse está pressionado é um bloco da categoria Sensing, que é esse aqui, ó, Mouse Down. Não é o mouse X nem o mouse Y, tá? É o mouse Down. Isso aqui pergunta, o botão esquerdo do mouse está pressionado? Sim ou não? Verdadeiro ou falso? Importante, no Scratch não tem como saber se o botão direito está sendo pressionado, não funciona, tá? O botão direito faz isso aqui, sempre. Então, só o botão esquerdo. Se o botão esquerdo estiver pressionado, vou vir no Control e eu vou criar um clone bem lá no final, criar um clone de mim mesmo, que é um clone da Bullet, e eu vou vir no primeiro bloco da Control e eu vou colocar um Wait. Por quê? Eu não quero que o personagem saia loucamente criando clones. Eu vou dar um tempinho entre eles. Então eu vou colocar 0.1. Isso ainda faz a gente disparar 10 vezes por segundo, isso é bastante. Se vocês colocarem 0.2 são 5 vezes, 0.3 é 3 vezes e um pouquinho, 0.4 é 2 vezes e meio. Então se vocês forem colocando valores maiores aqui, vocês vão ver que vocês vão atirar mais devagar e vocês podem ir ajustando. Se vocês colocarem 1, é só uma vez por segundo, que pode deixar o jogo bem difícil, tá? Mas eu vou deixar 0.1 por enquanto. Então criei o clone. Agora, para programar o clone, eu tenho que vir na Control e usar o When I Start as a Clone, lembrando que esse aqui indica que a gente está programando o clone. Vou deixar aqui do ladinho um pouquinho. E o que o clone da Bullet tem que fazer? Primeiro, ele tem que apontar para o nosso mouse. Então eu vou usar o mesmo bloco que eu usei, Point Towards Mouse Pointer. Esse aqui não está dentro do Forever, porque vai fazer bastante diferença ele estar dentro ou fora do Forever. Se eu colocar ele no Forever, por exemplo, e eu atirar aqui, enquanto o tiro está saindo, se eu mexer o meu mouse, o tiro vai mudar de direção e vai continuar seguindo o meu mouse, tá? Mas eu posso mostrar como funciona daqui a pouquinho. Eu vou colocar aqui o Looks e Show, porque como o original está escondido, isso aqui vai fazer o meu clone aparecer. E daí eu vou vir aqui em Control, Forever, e colocar um Move 10 Steps. Isso aqui vai fazer a gente sair andando em direção ao mouse, tá? Então, ó, toda vez que eu clico, eu dou um disparo. Esse efeito de arrastar na parede vai acontecer porque ela ainda está tentando andar, só que ela só consegue andar numa direção. Então, por exemplo, aqui ela só consegue andar para cima e não para o lado. Mas isso a gente vai resolver daqui a pouquinho, tá? A gente tem um limite de tiros, que é o limite de clones do Scratch, que se não me engano é 100 mesmo. E se eu ficar pressionando, eu vou atirar. Só que pode acontecer disso aqui pode acontecer isso aqui, ó. Eu pegar um dos clones. Acabei capturando um deles. Isso é porque nessa janela do Scratch eu posso pegar e mover os personagens, né? Mas se eu estiver jogando com tela cheia, isso não vai acontecer, tá? Então tela cheia seria o nosso jogo mesmo. Vou voltar aqui que eu selecionei a Bullet sem querer. Então isso aqui a gente vai corrigir basicamente colocando tela cheia. Agora a parte de bater na parede e não desaparecer, a gente pode corrigir agora. Eu vou mostrar como é que ficaria se eu colocasse um Point Towards Mouse Pointer dentro do Forever, para vocês verem. Então, ó, elas começam a seguir o mouse.
Porque toda vez que o forever está rodando, os tiros estão seguindo o meu mouse. Pode até ser legal, mas realmente não parece que funciona certo. Então, mesmo que eu deixar parado aqui por um tempinho, aí eu tenho várias balas que estão no mesmo canto. Vou parar o jogo e voltar aqui. Agora eu vou fazer com que a bala desapareça ao tocar na parede. Então, se estiver tocando nas bordas, que é o edge, tá? Eu vou colocar um delete spawn para o clone desaparecer. Eu também já vou fazer que caso, então, se estiver tocando no inimigo, ele também vai desaparecer, mas antes eu vou colocar um wait e daí o delete spawn. Esse wait eu tinha comentado na aula da espaçonave que deveria ser 0.1, mas eu testei e 0 funciona, tá? Isso para garantir que eles vão se bater. Então o que eu fiz aqui? Se o tiro tocar em qualquer borda do cenário, que é o edge, ele vai ser deletado. E se ele tocar no inimigo, a gente vai dar esse waitzinho aqui de nada e deletar o clone. Ainda não temos inimigos. É importante, eu deveria ter tirado isso aqui. Porque senão vai seguir. Agora sim. E se tocar no inimigo, ela vai desaparecer. Como eu falei, o inimigo não está nascendo ainda. E isso a gente vai fazer na próxima parte. Então eu vou pausar aqui. Na próxima parte a gente vai para o inimigo e para a nossa mira. Era isso, pessoal.